No programa de hoje, nós vamos falar de insegurança. Você trabalha o dia inteiro, fecha o seu comércio, tranca a porta, confia na segurança, mas pela madrugada a sua tranquilidade se estilhaça como a vitrine da sua loja. São estabelecimentos que estão sendo invadidos, dinheiro e mercadoria levados, e nem as garagens de prédios estão escapando. E é sobre esses arrombamentos que viraram rotina em alguns bairros aqui de Maceió que nós vamos tratar hoje aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta sobre esse tema. Eu vou começar o programa de hoje com essa história que aconteceu aqui no bairro da Jatiuca. Os comerciantes estão assustados com os arrombamentos constantes na localidade. Os criminosos estão cada dia mais ousados e burlam os mecanismos de segurança para cometer furtos. E os prejuízos são frequentes. Prestem atenção nessa reportagem de Bruno Protásio aqui no Fenômeno Fica Alerta. Bruno. Olha como esse bandido conseguiu invadir a loja, por uma pequena brecha na entrada. Já este aqui resolveu arrancar o portão de ferro e jogá-lo no chão para entrar no restaurante. Agora este preferiu arremessar um grande objeto de pedra para quebrar a porta de vidro da loja de roupas. Estes casos aconteceram um dia após o outro na Avenida Amélia Rosa, no bairro da Jatiuca, em estabelecimentos que ficam muito próximos. Já no dia 16, na Ponta Verde, este homem resolveu ser mais discreto para quebrar a fechadura da porta e entrar na loja de calçados, que fica na Avenida Engenheiro Mário de Guzmão. Os crimes são muito parecidos. Geralmente acontecem pela madrugada e os bandidos não se interessam pelos produtos. Eles querem dinheiro e algo de mais valor, como celulares, computadores e até mesmo televisões. Isso porque os arrombamentos, na maioria das vezes, são cometidos por usuários de drogas. Então a intenção é vender ou trocar os objetos para alimentar o vício deles. As câmeras ajudam na identificação dos criminosos, mas não inibem a ação deles. O restaurante na Amélia Rosa, por exemplo, já tinha sido invadido antes. Hoje virou um pesadelo na vida da gente. A gente não dorme mais porque todos os comerciantes aqui, a gente hoje se juntou, um dia eles roubam um estabelecimento, outro dia outro. Então, assim, dessa vez foi o chefe Franco pela segunda vez. De outra vez já vieram, roubaram toda a associação da gente, roubaram todas as lâmpadas, roubaram as câmeras da frente. Então, assim, tá desse jeito. Então, a gente hoje, assim, não consegue dormir mais aqui na Amélia Rosa. Os empresários suspeitam que sempre são os mesmos envolvidos nos arrombamentos. Pessoas em situação de rua que costumam andar pela região das lojas. A frequência dos casos assusta. Assim que eu recebi a ligação, muito cedo, você acordar com a ligação assim, Lícia, a loja foi violada, na sua cabeça assim, aquele desespero que dá, roubaram tudo, destruíram tudo, acabaram com tudo e assim, gente, desmorona, vocês não têm noção. Os prejuízos para os trabalhadores se acumulam. Aparelhos caros que precisam ser comprados novamente, o reparo ou substituição das portas quebradas, tudo isso pode ser recuperado. Difícil mesmo é ter novamente a sensação de segurança. A sensação que a gente tem é de muita vulnerabilidade, sabe? E muita impotência, muito revoltante, porque a minha loja eu consegui com muita batalha, com muito suor, sabe? E não é fácil. Eu trabalho todo dia, eu saio de manhã, eu chego em casa tarde da noite e hoje eu fecho a minha loja, mas eu não sei se amanhã ela vai estar do mesmo jeito que eu deixei. Pois é, e essa incerteza, esse medo e esse prejuízo e essa sensação de que vai acontecer novamente, até porque essas figuras, ao serem presas pela polícia, que a polícia vem fazendo o seu trabalho, consegue identificar e quando observam já são pessoas que já passaram pela prisão várias vezes e voltam para as ruas novamente para fazer a única coisa que eles aprenderam a fazer: furtar, roubar para alimentar o vício. Essa é que é a grande verdade. Nós vamos continuar acompanhando detalhes sobre isso e nós vamos trazer mais informações para vocês ainda sobre flagrantes de pessoas que continuam então perambulando pelas ruas à noite para causar prejuízos. Imagens flagradas, inclusive, não é? E essas imagens que nós vamos trazer agora, essas imagens mostram informações importantes para vocês que estão acompanhando aqui o nosso Fenômeno Fica Alerta, porque são imagens que mostram a ousadia das pessoas. E aí você deve estar pensando, acabou isso? Mostramos aquelas imagens, foi aqui só, aconteceu só aqui na orla, nas galerias. Se você pensa que acabou, se enganou.
nós temos mais imagens que flagram 2 homens invadindo a sede da Associação dos Moradores lá de Cruz das Almas. E, aliás, essa não foi a primeira vez. Quem vai contar os detalhes, e prestem atenção na ousadia desses bandidos, é o repórter WT, William Tavares. Deixa eu ver. Câmeras de segurança flagraram o momento em que 2 criminosos arrombam a sede da associação comunitária localizada aqui em Cruz das Almas. Somente nesta semana eles vieram aqui 2 vezes. A nossa equipe entrou no local e mostrou os estragos provocados por essa dupla criminosa. Ao longo de 8 meses aqui já teve televisão furtada, já teve três arrombamentos com esse. E esse agora chega a doer na alma porque a gente parou todas as atividades da associação com criança, atendimento médico, os exames, tudo que é feito aqui, as oficinas. Então é motivo de tristeza você ver. Levaram 6 ventiladores industriais, levaram máquinas, levaram o aviamento, tinha quase R$1.000 em aviamento, que já era o custo que já ia começar um projeto novo com a associação, cafeteira, Marquita, que está tendo essa obra aqui. Com toda a dificuldade, a gente conseguiu fazer o teto, foi um motivo de felicidade, né? Tão caro essa obra. E agora o cara vem aqui e rouba tudo, deixa a gente nessa situação, paralisando todas as atividades de associação. A associação que tem atividade de segunda a sexta. Temos judô para as crianças, jiu-jitsu, capoeira. Temos aqui também balé, então assim, parou tudo, todas as atividades, os atendimentos médicos são importantes, clínico geral, tudo paralisado, Williams. Ô Luciano, e essa ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança? Foi aqui, os vizinhos aqui em frente, tem câmeras e a gente vê, né, que eles passam, o furto começa às 9h30 da noite e vai até aproximadamente 2h30 da manhã. Então, um tempo bem rápido para ter levado muita coisa, né, e a gente ainda está assim, sem alegria nenhuma, porque a gente começou uma campanha ontem, a gente vai ter que pegar ladrões aqui nas janelas e tá essa dificuldade. E é uma tristeza porque a comunidade, mais uma vez, paralisada pela ação desses vagabundos. Então, assim, mais uma vez, a segurança pública, né, tem falhado bastante no bairro de Cruz das Almas. Então, a gente pede ao secretário, olhe para Cruz das Almas. E olha, gente, vocês estão observando que o que disse aí o nosso entrevistado, isso é uma associação que faz um trabalho em benefício da comunidade lá de Cruz das Almas. Talvez até esses vagabundos, talvez até poderiam usar, né, esses benefícios como atendimentos médicos, esporte, inclusão e outras coisas mais nessa associação. E aí esses 2 vagabundos, percebendo a fragilidade do local, com muita ousadia e toda a tranquilidade possível, em nenhum momento passou uma viatura por aí para poder, pelo menos, eles se assustarem ou poderem observar que eles estão levando essa quantidade de produtos que foram furtados de dentro da associação, não é? E eles continuam lá, começa, como disse o próprio entrevistado, começa às 9h30 da noite, sai às 2 da manhã fazendo um verdadeiro rapa. Levaram todos os ventiladores, levaram tudo que podiam ter de pertences para que a associação funcionasse com tranquilidade para a própria comunidade. Sabe para quê? Com certeza alguém vai recepcionar isso aí. Alguém vai receptar esses produtos, sabendo que é de origem duvidosa e pode responder por isso. Por isso que é importante que você, ao ser, por exemplo, alguém te oferecer produtos que você sabe que é duvidoso, dê uma disfarçada e ligue para a polícia. Fala, ó, os produtos da associação, eles estavam tentando comercializar aqui, estão tentando vender em tal lugar. Passe as informações para que a polícia possa prendê-los e recuperar esses produtos, né, e esses equipamentos para que a associação volte a funcionar. E vocês vão ver também que daqui a pouquinho eu vou trazer também a Maria Maciel para conversar com a gente porque nós vamos sempre atrás das respostas, não é? O que está sendo feito para evitar esses furtos constantes? Então a gente continue aqui com a gente, porque já nós vamos trazer essas respostas para você. Nós vamos tentar entender o que está acontecendo e vamos trazer também daqui a pouquinho, falando como é que você pode fazer para tentar se proteger, para tentar diminuir essa invasão terrível que nós estamos vivendo. Sejam pessoas físicas, sejam pessoas com comércios, né, sejam os empresários que estão vivendo e sendo atacados todos os dias, todas as madrugadas. O que ninguém aguenta mais. Essa é que é a grande verdade. Daqui a pouco a gente vai voltar a trazer informações sobre isso e vamos buscar respostas, que esse é o nosso papel, tá bom? Eu vou continuar falando sobre insegurança, tá? É que todo dia nós trazemos aqui algumas histórias que falam de pessoas que teve uma loja, um restaurante, a casa ou até a garagem, né, do seu apartamento ou da sua residência invadida e que contabilizam prejuízos. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, porque eu quero saber o seguinte, Maria, o que é que vem sendo feito para combater esses crimes? Porque a gente cobra aqui que a polícia faça o seu papel, a polícia vai, consegue identificar, prende e já prendeu, às vezes, a mesma pessoa 12, 20, 40 vezes. Quais são as ações da polícia para essa situação? Maria, boa tarde.
Boa tarde para você, Wilson. Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, está bem difícil mesmo a situação dos comerciantes e também do cidadão comum. Ninguém está livre agora desses assaltos, né, desses arrombamentos e principalmente furtos. E o que fica é essa sensação de insegurança e também de impunidade. É por isso que a gente vem atrás das respostas, para que para quem está nos assistindo agora, saber o que está sendo feito. Aqui do meu lado está o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Luiz Santos, então, para trazer essa resposta que todo mundo quer ouvir. O que está sendo feito para coibir, combater esses criminosos aí que têm tirado o sossego de tanta gente de bem que luta aí para ter o seu negócio, para ter o seu veículo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. O 1º Batalhão está trabalhando de forma integrada. 1º Batalhão, DPTUR, a Ronda do Bairro e a Oplit, naquela área exclusiva, principalmente na parte entre a Pajuçara e a Mangabeiras, que é a área que me assiste da competência do policiamento. E nós estamos cada vez mais trabalhando com o serviço de inteligência, porque o operacional por si é uma parte da musculatura, mas com a integração desses entes e com as ações de inteligência, a gente consegue focar mais e prender mais. Inclusive, nossa ação de inteligência é trabalhar a cada 15 dias os resultados do emprego do policiamento. Se nós observarmos, no início do mês de maio, nós tivemos uma certa série de furtos a estabelecimentos comerciais na parte da madrugada. Inclusive, os veículos de imprensa passou para a população e a gente monitora essas ações. Eu, automaticamente, através do 1º Batalhão e através do apoio do CPRM, que é o nosso grande comando, empregamos o policiamento já avançando por horário da madrugada. Em consequência disso, um policiamento de forma estratégica, um policiamento com PBs nesses pontos, inclusive, que foram furtados. Inclusive, as câmeras dos pontos comerciais registraram o emprego do policiamento com sentimento real de segurança. Apesar das ausências pelo descanso dos empresários, o policiamento foi para o local e controlou naquele local esses índices de criminalidade, esses furtos aos pontos comerciais. Aí foi da parte da Amélia Rosa, a antiga Amélia Rosa, Jatiuca e adjacências até a Mangabeiras. Um policiamento com muita intensidade, obviamente até às 3 da manhã, o qual nós inibimos as ações naquele local. Agora, para quem teve aí o seu estabelecimento furtado, arrombado, ou até esse mesmo rapaz que teve a sua moto levada, para ele, para muita gente, esse trabalho não está sendo suficiente. O que pode ser feito ainda para melhorar, para conseguir acabar de vez com isso? Acabar, acho que talvez a gente não consiga, mas para evitar. Correto. Como você bem falou, Maria, nós vamos conseguir acabar, mas sem controlar. É por isso que as ações integradas, e a doutora Lucimone, que ela é muito participativa, é uma delegada muito participativa, muito eficiente nesse aspecto. Está de parabéns, doutora Lucimônica, que ela acolhe essas informações nossas e a gente começa, através da doutora Lucimônica, buscar os mandados de prisão. Por isso que os registros de câmeras, os BOs feitos, eles são imprescindíveis para que a gente não torne impune essa ação dos contumazes. Vai sempre ter audacioso, mas a nossa ação vai ser imprescindível como segurança pública, desde o ostensivo à parte discricionária através da DPTUR. Agora, o que faz com que esses criminosos, né, tenham essa ousadia toda, não estejam nem aí para esse policiamento, porque eles vão, metem a cara, quebra muita. Essa moto mesmo foi roubada em plena luz do dia. Ou seja, eles estão certos da impunidade. Tá. Maria, se é bem observarmos o seguinte, que eles imaginam a impunidade, mas eles são também punidos. Porque nós temos uma redução desses tipos de roubos, em comparação ao maio do ano passado, uma redução de 15,2%. É pouco, mas representa bastante em comparação com o ano passado. Essa redução se dá porque a ação do Estado, a ação da segurança pública está mais efetiva, está mais, inclusive, inteligente através dos agentes que estão trabalhando em conjunto. Não aumentou, diminuiu, obviamente que não fechou o mês. Mas até próximo, faltam 2 dias ou ter fechar o mês, nós estamos com a redução de 15,2%. Isso é bem claro e é prova real de que estamos combatendo e estamos no caminho certo. Precisamos trabalhar mais. Mas a ação da população
com a nossa, obviamente não vai ter muito espaço para esse tipo de crime, porque a justiça está só aguardando para tomar as providências cabíveis, que é recolher esses contumazes onde ele deve ficar. O comandante falou, né, dessa questão do serviço de inteligência. Então, de acordo com essas informações, apurações, levantamentos, quem são esses criminosos que estão tirando aí o sossego da população? São pessoas em situação de rua? É um outro perfil? Quem são eles? Eu vou dizer que os criminosos são os aproveitadores das oportunidades, sem taxar se é morador de rua, são aproveitadores. Obviamente que uma outra parte, eles descem da parte alta e vêm na oportunidade cometer esses crimes na parte baixa. Por isso que a gente, inclusive, está monitorando esse tipo de contumazes, porque eles vêm no princípio da oportunidade, tanto que eles passam, fazendo a análise, depois eles vão fazer as ações, correndo o risco de, inclusive, se deparar com nossas guarnições ou com da Polícia Civil ou Plito ou Ronda do Bairro e quem lá estiver passando. Então, por isso que é importante a participação do povo, para que a gente possa tornar mais eficiência as nossas ações. Mas estamos na rua, estamos monitorando os horários do crime, era na madrugada, voltou para o dia, nós estamos na rua combatendo, mas de forma integrada, porque ficamos fortes e atendemos a demanda da população que mais precisa de nós. Obrigada, comandante, pelas respostas. Wilson, se você tiver algum questionamento para o comandante, ele está aqui, está te ouvindo aí. Então, vamos trazer, então, ele falou sobre esse trabalho que está sendo feito. E se você tiver alguma pergunta... Maria, primeiro, obrigado, Maria. Obrigado ao Coronel Santos, também está sempre nos acompanhando, está nos acompanhando ali com o ponto eletrônico. Coronel, primeiro, eu sei que não é fácil, né? O senhor está numa área extremamente complicada, que é a área da região, né, do 1º Batalhão. E, aliás, uma situação que o senhor já citou aí, essa integração da Polícia Militar com a Polícia Civil, como o senhor citou a delegada doutora Lucimone, que é bastante dinâmica nisso também. E essa integração é importante para acabar de vez com essas figurinhas, mapeando essas figuras, usando a inteligência, já que a gente sabe que, infelizmente, o efetivo, a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e o bandido sabe disso. Então, ele acaba se aproveitando, né, dos momentos em que a polícia não consegue chegar ali, ele vai lá, se antecipa e aproveita a oportunidade. Há um cadastro, então, dessas figurinhas, como o senhor citou aí, como as contumazes, que continuam aprontando praticamente toda semana, já que eles são presos e soltos todos os dias, já pela nossa legislação, que é frouxa, caduca e atrasada, dando mais trabalho ainda para a polícia. Vocês têm, então, esse trabalho casadinho com a Polícia Civil? Boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Wilson, boa tarde. Temos sim, porque nós nos reunimos todos os meses em reunião com esses entes que eu declinei há pouco tempo, para que trate essas informações, desde os BOs, das informações de um cadastro que a gente pega das câmaras que registram, ou seja, a gente trabalha, inclusive a gente identifica que alguns são repetitivos, mas a gente não pode cansar em função disso. A gente tem que continuar agindo e levando à justiça. Ele é solto amanhã, não tem problema nenhum, a gente vai se prender mais uma vez, de forma que até o momento que ele fique mais tempo e dê o sossego à população que está trazendo a economia para o nosso povo. Está vendo crescer a economia e a pessoa precisa de paz. Só que a gente não pode esmorecer, a gente tem que cada vez mais fortalecer e prendê-los, mesmo sendo os mesmos, não tem problema nenhum. O Estado está pronto para isso, para prendê-lo e cada um com seu viés, fazendo cumprir a missão real, que é tirá-lo de circulação e colocar às margens da justiça. Quero destacar também que fizemos diversas apreensões, inclusive de motos, justamente por conta desses abandonos. Em algumas blitz a gente se deparou com motos roubadas ou furtadas. E essas ações a gente está intensificando cada vez mais, obviamente, na variável de acordo com o horário e com policiamento específico. O CPRM está nos dando musculatura para que a gente coloque esse planejamento cada vez mais em prática, porque, obviamente, como eles vêm na vontade de cometer o crime, eles não sabem sequer se a gente está praticando, realizando um mini comando, uma blitz, e essas blitz, ela está sendo realizada com mais constância pelo BPTran, e o 1º Batalhão também vai começar a intensificar, a fim, de forma pontual, que nós flagremos esse tipo de ação praticada por esses infratores.
Muito bem, comandante, só para a gente finalizar e é para a gente ter essa confirmação, já que o senhor está dentro do processo, logicamente, ali acompanhando de perto, a grande maioria dessas pessoas que atacam os comerciantes, atacam as motocicletas ali, os furtos, enfim, muito mais, pela sua experiência e pelos seus números e a logística também dos boletins de ocorrências e das apreensões e das prisões, são usuários de drogas, é isso? Nem sempre. A grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Mas outros pelo afã de poder ter a oportunidade de roubar. Porque por trás disso tem os receptadores, que é o grande mal, são os receptadores. Mas a gente, primeiro, a gente foca na questão do infrator e aí, de acordo com a situação, a gente trata a condição de cada um. Por isso que eu não posso generalizar, Wilson, em dizer que todos são usuários de drogas. Perfeito, excelente. Eu provoquei exatamente para a gente poder entender e saber essa situação. Nós temos um outro problema sério, além desses arrombadores que estão ali na primeira parte para poder atacar os comerciantes e as pessoas, que são os receptadores. São esses que fomentam. Muitos deles, né, comandante, são inclusive até o próprio traficante, que é que faz com que esse rapaz se torne soldados dele para poder ter acesso, então, à questão econômica, seja na moto, o carro, ou que pague a dívida de drogas que ele tem nessa boca de fumo, não é isso? Também, porque nem sempre é o próprio traficante. Sempre tem alguém esperando para poder fazer daquele mau usufruto comercialização. É desde traficante a próprio comerciantes, que isso não é um comerciante, esse é um anticomerciante, mas também aproveita a oportunidade da oferta, a oferta ilegal que chega ao seu comércio. Mas a Polícia Militar está de olho, está trabalhando, a Polícia Civil está intensificando cada vez mais através da doutora Lucimônica naquela secção, naquela delegacia de turismo, e além da UPLIT e da Rua do Bairro. Nós não vamos arrefecer, cada vez mais vamos trabalhar a fim de um bem comum, proporcionar a tranquilidade àqueles comerciantes que ali estão e as pessoas de uma forma total, as pessoas que também circulam por ali, Wilson. Muito bem, comandante, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe, que a gente consiga diminuir, né, esses índices terríveis e trazer um pouco mais de paz e tranquilidade para os comerciantes e para as pessoas que circulam pela região.